vou passar imediatamente, então, para o nosso debate. Eu já fiz várias considerações. Vamos começar, então, pela Daniela, que já queria ter se manifestado, né? Acho que E aí a gente vai fazendo inscrição. Bom dia a todos. Bom, para iniciar a conversa, eu acho que essa discussão sobre economia digital ela está borbulhando aí, né? Principalmente sob o âmbito da OCDE, com o BEPS Action One, mas a gente está vendo que a discussão também sobre bens tangíveis, não só sobre bens intangíveis, também tem que voltar à tona por conta de tudo isso que a gente está vendo. Com relação a essa questão que o Alberto falou da impressora, na verdade, não ser uma impressora, ser uma máquina ou um equipamento, porque ele fabrica alguma coisa e não imprime alguma coisa, tem até uma solução de consulta COSIT recente, em julho de 2017, já para a classificação fiscal da impressora 3D para uma importação, a Receita Federal entendeu que ela não deveria ser classificada como impressora, mas sim como uma máquina ou equipamento, exatamente porque ela fabrica algo, ela não imprime, né? Então, a função dela não é de impressão, mas sim de fabricação de algum produto novo. Também, com relação a essa questão da diferenciação entre aquilo que a pessoa tem uma impressora 3D em casa, ou ela leva o arquivo do que ela adquire para alguma empresa fazer aquela impressão ou fabricação do produto, também, e essa relação entre ICMS e ISS, teve uma solução de consulta também recente do Distrito Federal, e que fez essa análise e uma diferenciação com relação a essas duas situações, mas, em ambas as situações, a conclusão também foi com relação à utilidade do que você estava comprando, né? No fim das contas, o que se adquire é um produto e não um serviço. Então, deveria ser tributado pelo ICMS. É interessante porque, como o Distrito Federal é competente para arrecadar tanto ICMS quanto ISS, a análise foi feita sobre os dois pontos de vista. Agora, entrando um pouco na questão do que você falou, Alberto, quero que eu pensei em fazer o comentário, quando você falou da questão da utilidade, realmente a gente está vendo que a jurisprudência, inclusive do Supremo, tem caminhado para, até em função das novas tecnologias, para tributar de acordo com a utilidade, né? E não de acordo com se é mercadoria, se é serviço, etc., fazendo essa separação, mas sim buscando a utilidade daquilo. Eu acho que nessa questão da impressão 3D, quando a gente está falando da aquisição de um arquivo, porque eu acho que o exemplo que você deu, Flávio, da Tatiane tirar a foto e aquilo já ser um arquivo e ela passar aquilo para a impressora dela, que a impressora dela ela tem um software, sim, para poder fazer olhar a dimensão daquele produto, o tamanho, etc., qual a matéria-prima que vai ser utilizada, etc., para poder transformar aquilo num produto. Precisa de um software para isso. Mas isso que, normalmente, que uma loja pode até vender para ela, ao invés dela ir lá e tirar a foto, o que ela está vendendo, né? Ela está vendendo o produto realmente ou ela está vendendo um direito autoral? E aí não vou entrar na discussão se moda pode ser considerado ou não como propriedade intelectual. A gente sabe que tem uma discussão enorme com relação a isso, até das grandes empresas, marcas, né? Que conseguiram até classificar como propriedade intelectual a marca de bolsa ou alguns tipos de modelos de design de moda. Não vou entrar nessa discussão, mas se eu estou adquirindo um direito autoral ou eu estou adquirindo, ou se for, por exemplo, de um produto mesmo que é um design totalmente inovador, que já tem registro no INPI, etc., ele está adquirindo um direito de autor ou ele está adquirindo o produto final, né? Eu acho que a discussão, no fim das contas, vai ser essa. O que eu comprei, né? Ou eu comprei as duas coisas. Quando eu compro um equipamento que tem um registro, é uma propriedade industrial, tem um registro em INPI, etc., eu compro as duas coisas ou eu compro só o produto final? No fim das contas, eu acho que a gente vai acabar caminhando um pouco para esse lado. E com relação à questão da reforma tributária, apesar de, nesse novo projeto, né, de reforma tributária, eu não ter visto uma discussão muito ampla com relação a novas tecnologias, você vê até nos relatórios que foram apresentados, etc., a questão do imposto sobre bens e serviços, de certa forma, como ele vai ser sobre valor agregado, ele resolve um pouco essa questão, porque talvez entraria já bens materiais e imateriais, eu não tenho a discussão mais de
mercadoria como bem tangível e serviços se seriam os bens intangíveis ou não, junto com, né, esse alargamento do conceito de serviço. Acho mesmo que, no fim das contas, o que a gente vai caminhar é para essa tributação mesmo da utilidade, do que efetivamente se está comprando. Com relação à música, Alberto, tudo bem, eu até entendo que ele pode não ser material no sentido de você pegar. Mas você poderia falar que seria igual o livro eletrônico. Ao invés de eu estar comprando um CD, eu estou comprando a música em arquivo digital. Né? Então, eu posso materializar aquilo até numa impressão 3D em um CD? Talvez sim. Né? Então, não sei se exatamente o que aquilo vai se transformar depois é que vai definir qual a natureza jurídica daquilo para que a gente vai tributar. Talvez seja mesmo o entender ou chegar à conclusão do que se está comprando. É um direito de autor ou não? É um bem mesmo, final? É um sapato? É um sapato? Acho que o exemplo de roupa e sapato é um pouco complicado, porque a gente não tem essa discussão bem ampla com relação à propriedade intelectual, se tem ou se não tem. Na própria lei fala que não, criação de novas ideias, etc., não seria abrangido pelo direito de propriedade intelectual, uma briga eterna aí dos estilistas, etc. Mas, quando eu tenho efetivamente um direito de autor, o que efetivamente eu estou comprando? Porque, quando eu compro um livro, mesmo que ele seja um livro físico, eu compro uma mercadoria, mas eu estou comprando também um direito de autor. Eu não posso reproduzir aquilo, eu não posso... Né, eu compro o direito de autor também. E aí, como é que a gente vai, no fim, tributar isso? Né? Eu acho que vai acabar caminhando pela questão da utilidade mesmo, no fim das contas. Daniela, acho que muito bons os seus comentários, e você trouxe aí de novo mais um aspecto, né? As várias possibilidades que podem ocorrer em relação à própria impressão 3D. A minha proposta aqui, eu entendi, acho que hiper pontual o teu comentário em relação aos direitos autorais e se isso é uma mercadoria ou se eu tenho que dar mais valor aos direitos em si da criação daquele produto. Me parece que, para a gente resolver esse imbróglio, que é um imbróglio mesmo, é o caminho da simplificação. Então, tenho que ver a essência. O que eu quero? Eu quero o vestido. Foi produzido, foi pela Zara, que copiou de todo mundo lá, é o fast fashion, quer que seja. Está lá, todo mundo copia nesse mundo. É o vestido. Então, não quero mais falar de direito do autor. Se o direito do autor, ou o que quer que seja, se é ICM, se é ISS, eu comprei algo. Se eu comprei algo, esse algo tem que ser tributado. É isso. Eu paguei dinheiro. Se eu paguei dinheiro, e da mesma forma que eu consigo determinar a receita que é tributada pelo PiscoFins, esse dinheiro que foi pago e alguém recebeu aquele dinheiro porque exerceu uma atividade econômica, porque criou algo, ou fez um molde, ou o que quer que seja, ele tem que pagar um tributo. E que tributo ele terá que pagar? Eu sei que a gente tenta adaptar essas discussões que a gente tem do futuro para o que a gente tem hoje. Então, é um molde que é quadrado por um círculo. Não dá, nunca vou conseguir encaixar. Vou ficar batendo lá, não vai encaixar nunca. Porque a gente sempre vai apresentar inúmeras variáveis ali do que poderia ser e como adaptá-la ao sistema atual. Então, pode parecer simplista, mas me parece. Pode até haver dificuldades depois de implementação. Mas o caminho, me parece, exercer a atividade econômica, receber o dinheiro em relação à exploração daquela atividade econômica, você paga um tributo. E esse tributo vai ser genérico, incidir sobre o seu faturamento, e depois você vai ter o imposto de renda, e seria um tributo não cumulativo. Essa é a proposta e objeto a pauladas e discussões aí. Eu vou ser muito rápido, porque tem vários para falar. E, assim, eu primeiro queria parabenizar as duas palestras. A ideia de trazer a impressão 3D traz para nós uma série de outras consequências e debates, e vários pontos acabam fazendo parte aqui da discussão. E por isso são tão polêmicos, e acho que são tantas visões sobre essa questão, que eu não vou, aqui nos 2 minutinhos que eu vou falar, me concentrar neles todos. Eu queria, acho que, atacar essa questão da reforma tributária, que é um tema que, efetivamente, eu gosto, porque participei de um projeto de reforma, que o Flávio mencionou, que foi de 2008, estava conversando com o professor Fernando Rezende no começo aqui da palestra, dificuldades que a gente tem para aprovar os projetos. E eu tenho a seguinte visão hoje em dia, e acho que o Flávio tocou num aspecto que pode ser o motivador para a gente caminhar num projeto de reforma atualmente. A gente já teve uma ideia de
que o Congresso, em algum momento, ia conseguir resolver essas questões, e foram inúmeros os projetos de reforma, e a gente percebe, e eu, especialmente, tendo participado ativamente de um, é que o governo tem pouco interesse em caminhar com isso, pouquíssimo interesse. Os projetos de reforma, me parece que são encaminhados ao Congresso Nacional muito mais para dar uma resposta para a sociedade que, isso é complicado, então tem que fazer alguma coisa, então manda lá um projeto. E o negócio fica lá caminhando, mas o empenho do presidente da República, todos os que passaram em relação a esse tema, quando não era para aumentar a arrecadação, foi muito, muito pequeno. Os motes dos últimos projetos de reforma foram ou de manutenção da carga tributária, de simplificação do sistema. Isso não convence governo a caminhar com um projeto de reforma. Se não for uma bandeira muito clara do empresariado, não é o governo que vai tomar essas iniciativas. E nem por conflito de competência. Sabe que eu estou chegando à conclusão, Alberto, que nem conflito de competência o pessoal liga muito. Depois da Lei Complementar 157, existe um desapego à lei tremendo. Você sabe, eu tenho uma série de questões relacionadas à publicidade online, eu defendi algumas empresas no eu tenho visto nos julgamentos que eu tenho participado que o pessoal olha a Lei 157, que inclui um item específico para tributar isso, resolvendo um conflito de competência. Será que eu preciso respeitar essa lei? Nos julgamentos. Será que eu preciso respeitar a lei? Será que aqui no tribunal a gente é obrigado a respeitar essa lei complementar? Ou a gente deve olhar para a Constituição? A vida inteira o Tribunal Administrativo falou, não posso examinar temas constitucionais porque eu estou vinculado à lei. Agora a discussão lá, em vários julgamentos, não é em um. Será que eu estou obrigado a respeitar a lei complementar que resolveu um conflito de competência? Talvez não esteja. Então, a gente tem um problema, um desapego à lei, hoje em dia, total. Então, a minha sensação é que um projeto de reforma pode andar agora, já que ele não andou naquele momento em que projetos foram encaminhados ao Congresso e também não andou no Judiciário. Na primeira discussão que a gente teve sobre uma possível reforma tributária foi na presidência do ministro Gilmar Mendes. Ele tem uma linha de ativismo judicial muito clara, o Congresso não estava andando naquela época, ele falava claramente que ia começar a botar o dedo nessas questões. Depois, mesmo o ministro Joaquim Barbosa, quando foi presidente, ele montou, eu não sei se você se lembra, quando ele assumiu a presidência, ele montou uma pauta tributária. E ele pegou vários processos antigos e falou, esse ano eu vou julgar 30 processos tributários, essas questões que estão definidas por tantos anos vão ser todos resolvidos. Depois, acho que veio a história do mensalão, etc. e tal, a questão criminal tomou conta do Supremo e a questão foi abandonada. Então, o que eu enxergo agora, e acho que foi o ponto da sua... Parece que eu queria me apegar aqui, é a necessidade de arrecadação. O governo só vai se mexer se ele perceber que a economia está andando para um lado e ele não consegue pegar. É só assim que eu enxergo um projeto de reforma ter algum tipo de impulso. Eu acho que aí sim o governo se mobiliza e fala, poxa, está acontecendo um monte de coisa, o dinheiro está passando por aqui, seja de empresas que estão fazendo negócios fora ou aqui no Brasil, via plataformas que eu tenho complexidade para, em primeiro lugar, investigar. Se eu não fizer alguma coisa um pouco mais concreta, eu vou perder todo esse dinheiro. Aí não ganha nem União Federal, não ganha estados e não ganha municípios. E aí, nesse aspecto, a gente vai ter, na minha opinião, que seguir para algum imposto, em primeiro lugar, mais genérico, que tribute tudo, que é uma ideia de um nível europeu, ou seja, qualquer coisa, não posso mais ficar me referindo a esses institutos de direito civil ou direito comercial antigos que realmente só trazem problemas. É qualquer coisa que gere resultado econômico, tem que gerar algum tipo de tributação. Essa é a ideia da tributação. Eu tenho que, de alguma maneira, produzir riqueza, eu tenho que tributar. Mas aí eu já encontro uma outra dificuldade que eu acho que não vai ser resolvida só por um projeto de reforma que lide com isso. Isso acho que resolve boa parte do que a gente enxerga hoje em dia, mas já tem algumas coisas que a gente não enxerga, e a OCDE já está começando a falar sobre isso, nas situações que eu nem enxergo numa determinada relação comercial, uma venda sendo gerada. A gente pode discutir aqui o caso do WhatsApp. O WhatsApp é uma empresa que vale bilhões de dólares e ninguém paga nada para usar. E é claro que tem riqueza sendo gerada ali, mas não tem nenhuma compra e venda sendo remunerada, não tem nenhuma prestação de serviço remunerada, não tem nada sendo remunerado, é de graça. Mas essa atividade, mesmo que gratuita, não gera riqueza, como será que eu escolho um fato gerador, uma referência econômica para que eu possa tributar? Existe já alguns debates lá no âmbito da OCDE, será que eu não tenho que tributar BIT? Será que eu não tenho que tributar questões mais relacionadas à tecnologia para eu conseguir alcançar esse pessoal? Então, além de um imposto amplo, que esteja relacionado à atividade normal de venda de mercadorias, prestação de serviço, ou qualquer coisa que gere riqueza, sem estar muito ligado a direito, a institutos do direito civil e comercial, a gente também, certamente, ele vai ter desafios um pouco mais complexos, conforme a tecnologia vai avançando. O que dá dinheiro hoje em dia é guardar dados. Mas para guardar dados, eu não preciso cobrar nada. Então, eu preciso encontrar alguma coisa que alcance também esse pessoal que também está gerando riqueza. Meus comentários eram mais nesse sentido, mas eu queria dar espaço para que todos possam falar. Obrigado, Tati. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra, então, para o professor Fernando. Certamente vai ter considerações sobre a reforma. Eu fico com uma sensação de que a gente está querendo enquadrar uma realidade que cada vez muda mais rapidamente a
velhos padrões de classificação e tentando ajustar o problema por meio de mudanças nas regras que regulam o sistema tributário. Quer dizer, no mundo da economia, tinha-se sempre um velho preceito. Como é que nós vamos repartir bases tributárias num regime federativo? E o conceito principal era o seguinte: as bases devem ser repartidas em função da mobilidade. Então, a propriedade é imóvel, então deve ser tributada no governo local, né? Ainda que tinha um professor americano que falava que as pessoas votavam com os pés, né? Porque mudavam de cidade ou para ir para o lugar onde o imposto predial era mais barato, né? Então, o critério da mobilidade era o critério para atribuir a competência tributária ao governo local. Então, neste caso, no Brasil, 65, essa foi a decisão. Então, o imposto, prestação de serviço era uma coisa muito mais local naquele momento. Era um serviço de caráter pessoal, não tinha essa proliferação de serviços modernos que tem hoje. Então, serviços e propriedade é tributação de caráter local. Mercadorias, consumo de mercadorias, era uma coisa de caráter mais regional. Não tinha tanta profusão de comércio eletrônico, isso não existia nada disso. Então, a mercadoria é atribuído, o consumo de mercadorias, da competência do governo estadual. Renda, uma coisa que se dá em escala nacional naquele momento, agora não mais, né? Então, tributação do governo central, assim se deu, e, no caso dos chamados, naquele momento, de excise tax sobre combustível, energias e etc. Então, você fez essa divisão de competências. E eu sinto desse debate todo que nós continuamos aprisionados em como vamos rediscutir esse tema numa situação onde já não é possível definir com precisão nenhum desses conceitos. Eu vejo aqui que você tem uma situação onde o mundo dos negócios, caracterizado, eu anotei 5 coisas aqui, é caracterizado por uma alta mobilidade da atividade produtiva, seja ela qual for, né? Por uma dificuldade cada vez maior de você definir o território onde ocorre o chamado fato gerador, por uma impossibilidade de você discutir como é que vai dividir o valor pela imaterialidade das transações. Alguém disse isso aqui, acho que foi o Flávio, né? O que gera valor hoje no mundo moderno é o imaterial. O produto físico é cada vez mais irrelevante. As cadeias produtivas, você já não consegue distinguir. A única cadeia produtiva que tem no Brasil é Bangu, né? Que é altamente produtivo. Mas, outras talvez aí, mas a Bangu é mais conhecida, né? Então, agora, o pessoal que está discutindo a economia digital está dizendo assim, não, mas não tem, o conceito de cadeia produtiva está desaparecendo. Nós temos redes de valor. E redes que se distribuem no mundo, em escala global, e que são mutantes. Cada momento você está encomendando produzir um software na China, no outro momento a empresa, irmão, vou mudar, agora vou no leste europeu ou qualquer outro lugar do mundo, né? E aí eu vejo a dificuldade de quem está encarregado de lidar com duas coisas, né, do ponto de vista dos interesses de cada ente federado. Se é IPI ou é ISS, né? E fica essa briga. É ICMS ou é ISS? Fica essa briga que nós não vamos resolver, eu creio, nem por discutir desculpe, Alberto, nem por discutir a lei complementar, né? E fazer a lista de serviços, porque naquele momento você podia fazer uma lista com uma certa definição. Hoje já está ficando difícil você fazer uma nova lista, né? A última que os municípios fizeram aí foi para discutir esse streaming, essas coisas ainda. E a pergunta que eu ainda não tenho resposta, que eu venho aqui aprender, como é que eu vou refletir sobre esses assuntos, assim, mas qual será o IVA do século XXI? Ou qual será o imposto do século XXI? Eu vi aqui o Flávio dizer, bom, mas vamos fazer o quê? Eu fico com medo, porque esse negócio que você falou aí é perigoso. Então, vamos fazer o simples tecnológico. Eu sei que você não gostou, mas o fato de você mencionar indica que isso está sendo considerado em alguns lugares, o que é uma coisa absurda, né? Totalmente fora de sentido, né? Eu vejo a discussão hoje da reforma tributária, os meus amigos
lá do deputado Raul, do Bernardi, etc. Eu digo assim, mas caramba, nós estamos querendo fazer agora o IVA que nós não fizemos na década de 80. Como é que você vai, hoje, cobrar um imposto do valor agregado pelo método do crédito fiscal? Conflito jurídico, acho que vai ser fenomenal. Como é que você diz quanto de valor foi agregado na etapa anterior do processo produtivo, se essas etapas já não são claramente definidas? Por tudo que eu ouvi aqui, eu cada vez me convenço mais disso. Quer dizer, ou será que a gente vai rediscutir o modelo de tributação do valor agregado? Porque na história do IVA, como eu sou mais velho, eu aprendi lendo algumas coisas, né? O IVA foi criado no início do século passado. Ele foi aplicado na prática em meados do século passado, mas a discussão teórica começou no início do século passado. Como é que você ia ajustar o regime tributário à Revolução Industrial, à consolidação dos grandes conglomerados industriais, com base muito na teoria do Ronald Coase, de que era necessário reduzir os custos de transação para evitar a concentração da produção em grandes negócios. Eu não vou me estender nessa discussão. Agora, a preocupação é como é que você vai fazer isso? Vai fazer um grande imposto nacional? Eu não estou vendo outro caminho. Você fundir todas essas ditas bases econômicas num tipo de... Agora, que tributo é esse? Como é que ele vai ser arrecadado? Como é que a repartição da receita gerada por esse produto vai ser feita? Por que critério? Aí eu não estou vendo. Eu estou vendo, por exemplo, pessoas dizendo assim, não, a proposta do Raul é assim, eu junto tudo num imposto só e hoje eu tenho informações suficientes para fazer as contas para dizer que eu consigo distribuir para ficar tudo como está. Pelo menos durante 5 anos, se não me engano, é a proposta dele. Aí eu pergunto assim, mas caramba, alguém está satisfeito em ficar com o que tem? Entre os 5.000 municípios, quantos vão concordar com essa sugestão? E entre os 27 estados e mais o Distrito Federal? O problema não é de aritmética, né? O problema é como é que a gente vai construir o acordo político em torno dessa mudança, que é uma mudança de envergadura. E, por último, porque eu estou aqui num ambiente de juristas, né? Como é que o Brasil vai sobreviver com o tamanho do capítulo tributário da nossa Constituição? Eu acho que o maior desafio da reforma tributária que eu vejo é conseguir enxugar o texto constitucional. Não dá para você conviver com a rigidez dessas normas constitucionais nesse mundo. E eu não estou vendo essa discussão. O receio que eu tenho é que, se qualquer uma dessas propostas avance, você vai botar mais coisa na Constituição. Porque, no nível de conflito e de todo mundo desconfia de todo mundo, vai botar na Constituição. Vão querer botar percentuais na Constituição. Aí já vimos o que vai acontecer. Bom, eu vou continuar aprendendo. Muito obrigada pela intervenção. Professor Fernando, eu passo agora a palavra para a Andréia e depois, imediatamente, para o João Guilherme, que é da PGFN. Bom dia, serei breve, dado o avançado da hora. Eu gostaria de parabenizar os palestrantes e também os debatedores por todas as reflexões propostas aqui, que são muito válidas e são inúmeras. Para mim está claro que precisa, de fato, haver uma reforma, né? Reforma constitucional e tributária também. Eu sei que não é fácil, dado o que o professor Fernando bem colocou, a questão federativa. E, no fundo, hoje, o cenário é que nós estamos aprisionados nos modelos ainda tradicionais. Então, enquanto realmente o sistema não é simplificado, a gente vai ter que encaixar realmente o quadrado no círculo, como disse o Flávio. E, para mim, o foco do problema é justamente a imprecisão dos conceitos. Cada vez mais, com a evolução tecnológica, os conceitos são fluidos, estão em constante evolução. E daí o que acontece é que a legislação, o legislador não consegue acompanhar toda essa evolução. E, na prática, a confusão entre a literalidade e a funcionalidade ou intenção do que o legislador quis captar e das práticas correntes é que causa conflito entre fisco e contribuinte, é o que causa, efetivamente, as autuações. No caso da impressão 3D, o Alberto bem colocou,
a terminologia é a melhor? É a mais adequada? Será que eu poderia chegar, então, à conclusão que é uma composição gráfica naquele item da lista de serviços ou uma produção? Parece razoavelmente claro que é uma produção. Mas, ainda que algum agente fiscal ou se questionasse sobre a classificação naquele item de composição gráfica, não necessariamente a gente chega à conclusão de que é o ISS que incide, já que aquela súmula do STJ de 96 a 156 foi superada pelo STF em 2011. É uma longa disputa, mas a conclusão é que, se você tiver uma personalização e esse produto do serviço que você praticou, esse produto ele não pudesse ser colocado novamente em circulação ou entrar num outro processo industrial, eu estaria falando, sim, de serviço, mas, caso contrário, eu estarei falando de CMS. Fato é, eu tive a Lei Complementar 157 o ano passado, a gente teve a Lei Complementar o ano passado, e ela ainda não resolve todos esses gargalos, e é por isso que a gente está aqui discutindo. Então, eu acho que, ao invés de buscar a literalidade, a gente teria que tentar, nesse momento, formular algum tipo de lógica jurídica, extrair de todos esses debates quais os critérios que, efetivamente, devem nortear hoje o nosso encaixe do quadrado na bola, né? Me parece que eu me filio à corrente que entende que a tangibilidade hoje não é propriamente um conceito determinante. Um desses critérios da lógica jurídica que eu quero propor, não me parece que a tangibilidade faça parte desses critérios. Hoje, me parece relevante, sim, entender um pouco da transferência de propriedade e titularidade, a questão da fungibilidade e da personalização, e se, de fato, está previsto na lista de serviços ou não, dada a orientação constitucional. E essa inclusão ela não pode ser simplesmente aleatória e por simples vontade de tributar. Ela tem que fazer algum tipo de sentido. Então, eu acho que, por enquanto, a gente vai ter que se apegar um pouco a essa lógica para conseguir resolver as situações no caso a caso. Obrigada. João Guilherme, por favor. Opa, muito obrigado. Eu queria agradecer o convite, dar os parabéns aos palestrantes. E eu tinha até um caso concreto para trazer aqui, vou passar dele, que é o caso da impressora 3D, seja se é impressora ou não, nos casos da prótese dentária, que é uma coisa que já é uma realidade, o pessoal já faz prótese de um dia para o outro, é um serviço que está especificado na lista do ISS, está lá muito claro. Ela é sob demanda, o dentista manda as especificações dadas. Agora, o mais interessante, estou escrevendo um artigo sobre isso, é que quem contrata esse serviço é quem não quer, quem não precisa da especificação. Ou seja, a impressora chegou a tal tecnologia que ela faz o dente perfeito. O dentista chegou para mim e falou, poxa, encaixa. Ele falou, meu amigo, nunca deixou de encaixar. Encaixa. Agora a cor não é a mesma. A cor do dente muda. Então, o pessoal muito vaidoso contrata o protético. Esse cara paga o ISS tradicional, né? O laboratório e tal. O mais ou menos vaidoso ou mais apressado contrata a impressora 3D. Então, para você ver como inverteu a lógica. E aí o exemplo continuaria, mas aí eu trago para a provocação do Peroba, que qual a motivação do governo em fazer uma reforma? Bom, a motivação é que a lógica acabou. Acabou a lógica. Nessa clínica de prótese dentária, que era o assunto que eu estava pesquisando, eu falei, cara, quantos protéticos vocês perderam porque você comprou essa impressora? Ele falou, meu amigo, todos. Não ficou nenhum. Tem um técnico de informática, a maior clínica, inclusive, é aqui em São Paulo. Eles só não me dão as informações, porque, como eu sou do fisco, eles morrem de medo. Eu falo, meu amigo, vocês podem me passar aqui para eu escrever um artigo? Cara, não posso. Por quê? Porque você é do fisco, né? Mas ele não fala isso. Eu pensei nisso. Eu falei, pô, ninguém nunca vai me dizer aqui o que é que eu quero. Mas, em suma, a realidade é a seguinte. Como eu falei no outro encontro, a Previdência acabou. Porque a Previdência era folha de salário. Não ficou ninguém, acabou a Previdência. O governo tem um estímulo aí para fazer essa reforma nunca antes visto, assim, desde 1983, que foi quando eu nasci, que eu nunca vi um estímulo tão grande. Decisão sobre o ICMS na base de cálculo do COFINS. De onde veio essa decisão? Assim,
pô, mudou tudo que a gente pensava sobre direito tributário. Eu sou contra, eu acho que imposto sobre imposto é um negócio... Um colega minha foi fazer um mestrado na Inglaterra e virou professor dela e falou, professor, o que é que você acha dessa situação no Brasil, ICMS na base de cálculo do COFINS? Posso escrever sobre isso? Ele, não, porque isso é um absurdo. Então, você vê. Mas o que é que aconteceu no Supremo ali? O Supremo falou, poxa, a indústria brasileira não aguenta mais tributo, e os estados estão quebrados. Se o estado aumenta o ICMS, aumenta a arrecadação da União, de uma forma ou de outra. Aumenta a arrecadação da União. A União está imprimindo dinheiro. A inflação estava quase 10%. Então, a União estava resolvendo o problema dela ali na Casa da Moeda. O que é que o Supremo fez? Fez uma mini-reforma tributária. Ele falou, poxa, desvincula, o Rio de Janeiro pode aumentar lá tranquilo, não vai ter o reflexo nos tributos federais e vai estar tudo certo. Então, assim, a lógica acabou. Não tem mais lógica. Virou uma loucura. A especificação sob encomenda, que o senhor falou, da base do ISS ser mais local, o serviço está ali, o artesão está ali, o que faz muito sentido, acabou. O bem chega na sua casa, em uma semana você está com... Então, assim, poxa, se tem um momento para fazer uma reforma tributária, eu acho que talvez seja isso. Eu acho que o que está faltando mesmo é para onde vai caminhar um imposto único e tudo mais. Bom, essa é a minha contribuição. Muito obrigada. Muito bom. É interessante que a gente sempre, né, recai no tema da reforma tributária, a necessidade de repensar o sistema. O clima político podia ser melhor, né, para a gente ter uma discussão, né, mais adequada nesse sentido. Bom, eu encerro aqui esse painel. Agradeço muito a participação de todas. As discussões foram muito frutíferas. Acho que a gente poderia, né, continuar pela manhã toda.